Futebol. É um herói, uma estrela e sempre será, Diego. Ele é genial. Ele é genial. Olê, 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 olê. Diego! Diego! É o melhor do mundo. É o rei do futebol. O Maradona tem o futebol nos pés, na cabeça e no coração. Aguente, Diego, aguente. Diego é o melhor que há. Conquistou Maradona, conquistou Maradona. Ei, mamãe, enamorado estou. Diego Armando Maradona e Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, são consideradas as maiores figuras da Argentina e do Brasil e os melhores jogadores de futebol da história. Eles abriram os caminhos por onde hoje transita o futebol mundial. Apesar de não serem contemporâneos, seus nomes se irmanam em uma história similar. Em que aspectos Maradona foi inigualável? Em quais Pelé não tem par? Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940 no Brasil. Começou sua carreira no Santos Futebol Clube em 1956 e se aposentou em 1º de outubro de 1977. Ganhou 3 Copas do Mundo e é o maior goleador da história da seleção brasileira. Do futebol antigo ao futebol atual, há um nome que se chama Pelé. Eu lembro da revolução que o Pelé foi para todo mundo. Não interessa se era brasileiro ou não. Foi o jogador do século, uma referência para nós, principalmente os brasileiros. Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 na Argentina. Começou sua carreira no Argentinos Júniors em 1976 e se aposentou em 25 de outubro de 1997. Ganhou uma Copa do Mundo e é o autor do melhor gol da história dos mundiais. O Maradona é um épico. O Diego foi uma revolução no futebol. Maradona mentalmente tinha algo inato que nunca vi em nenhum jogador de futebol. Pertencem a épocas diferentes, mas os dois se transformaram nos melhores do esporte mais importante do mundo. Pelé, para mim, foi talvez o Sinatra do futebol, né? Quando o Maradona saiu da seleção, a gente ficou de luto e a gente ainda tá. Acredito que Pelé era mais completo do que Maradona. O Maradona, sem dúvida, é o maior craque que já apareceu na história do futebol. Neste programa, daremos a você ferramentas para que possa escolher quem é o melhor. Vamos iniciar Gladiadores do Futebol. Tanto Maradona quanto Pelé tinham características especiais no jogo que chamavam a atenção imediatamente. Maradona era canhoto e Pelé ambidestro. Quando comparamos um canhoto com um destro, há uma grande desvantagem, por um lado, porque um destro tem mais facilidade para pegar com a esquerda. E o canhoto, com a esquerda, consegue controlar tudo que o destro controla com as duas pernas. O Maradona tinha uma perna só usava a direita para sair da cama. Sempre dizia que saía da cama com a direita para dar sorte. A gente vê muito mais jogadores com o pé direito. Quando você vê um esquerdo, você nota a diferença, a qualidade técnica dele é diferente, Se o Diego chutasse com a direita, bom, eu acho que até hoje não teria nascido e nem ia nascer nenhum futebolista com as condições do Maradona. Talvez o Pelé fosse um cara mais veloz, um cara mais de velocidade e sabia levar a bola com essa velocidade. Maradona talvez não tivesse a mesma velocidade do Pelé, mas ele era mais fantasista, né? Talvez ele preferisse um drible mais bonito, um efeito mais bonito, do que simplesmente passar pelo adversário em velocidade. A explosão da corrida de Maradona e como podia parar em espaço reduzido e como podia fazer uma quebra era impressionante. Um claro exemplo dessa habilidade foi o gol que Maradona fez jogando pelo Barcelona, marcando contra o eterno rival, o Real Madrid. O Barcelona ataca, tem espaço, bola com o Dieguito e vai embora Maradona, o gênio. Olha aí, vai eliminar o goleiro. Senhoras e senhores, lá vem o gol, ele vai lançar. Oh, a defesa passou batido, que gol! Gol do Barcelona! Diego Armando Maradona, gênio, no fundo da rede. Incrível o que ele fez com a bola. Maradona faz o que quer quando está com a bola e com seus adversários. Nessa jogada, Maradona passou pelo goleiro com a bola dominada e, ao perceber a chegada do defensor para tentar bloquear o chute, enganchou a bola com o lado externo do pé esquerdo para chutar ao gol vazio. Esse gol feito contra o Real Madrid é um gol muito inspirado, onde ele mostra bem o que ele era, o que era a finta do Diego. Eu acho que ele fez isso
para coroar a grande partida que sempre foi o Barça contra o Real Madrid, um marco do espetáculo que esse confronto sempre traz. E para mostrar o futebol como ele é, uma arte. E Maradona é arte. A habilidade de Maradona foi, sem dúvida, uma de suas maiores qualidades. Maradona e Pelé foram grandes definidores, principalmente na cobrança de faltas. Não era o forte do Pelé bater falta, mas todas as vezes que ele foi bater as faltas, sempre criou perigo de gol. Para mim, o Maradona era melhor cobrando falta que o Pelé. Ele sofria falta que alguém ia bater. Agora o Maradona também sofria e batia mais, que ele tinha aquela curva de bola. Diego, na cobrança de falta, dava um efeito por cima da barreira que o goleiro nunca chegava na bola. Eu acho que era realmente muito difícil um goleiro decidir o que fazer quando ele via o Diego bem na frente dele. Segundo peritos, Maradona era magistral na hora das cobranças. Mas o que o tornava diferente? O IBV é uma instituição líder de nível mundial em biomecânica aplicada ao esporte, e seus especialistas analisam as grandes estrelas do futebol europeu. Aí será levado a cabo um estudo exaustivo do método de lançamento de tiros livres de Maradona. Há muitas formas de cobrar uma falta, mas qual delas é a melhor? Uma das que o Pelé usava era colocar muita potência na bola, sem tanta precisão. Mas a maior característica do Pelé não era o tiro direto de faltas. Já o Maradona usava menos potência na bola, mas tinha maior precisão. Isso porque dava um efeito na bola, que provocava o efeito Magnus, de forma que a bola era capaz de passar a barreira e descer com velocidade suficiente para entrar na porta. O efeito Magnus é um fenômeno físico pelo qual a rotação de um objeto gera uma força perpendicular à linha de movimento, afetando a trajetória do mesmo. E o efeito Magnus vai depender provavelmente do chute que se dá na bola e da posição que se tome na hora de dar o chute. Exatamente. Mas isso podemos verificar em campo com outro jogador. Podemos analisar a trajetória da bola com vários chutes e também as posições do corpo. Perfeito, isso vai nos dar a resposta. Para determinar com mais exatidão a técnica de Maradona, um futebolista semiprofissional escolhido por sua capacidade de fazer jogadas com a bola parada dará um tiro livre que será analisado em detalhes pelos peritos do IBV. Mário, o exercício que você vai fazer é um tiro direto de fora da área, para analisarmos a trajetória da bola e depois compararmos com um tiro do Maradona. Também vamos captar os seus movimentos para analisar a técnica do chute. Para analisar como funciona o efeito Magnus, os peritos do IBV utilizarão um traje com dispositivos que medirão todos os movimentos do futebolista, revelando dados antropométricos e aeróbicos. O jogador, especializado em tiro livre, vai procurar executar o tiro de sua melhor forma para que os especialistas o comparem com Maradona. Logo teremos os resultados. Tanto Maradona como Pelé não só despertam admiração por sua destreza esportiva, mas pelas marcas surpreendentes que tiveram ao longo de sua carreira. O que têm em comum? Em que se diferenciam? Diego é o homem das façanhas e, quanto a isso, não cabe dúvida. Foi campeão do mundo juvenil aos 19 anos e foi premiado o melhor jogador do torneio. Depois foi ao Mundial de 86, onde carregou a equipe nas costas e saiu campeão do mundo também. Além disso, Maradona foi vice-campeão da Copa do Mundo de 1990. Em nível de clubes, ele obteve seus sucessos mais importantes com o Napoli, onde ganhou uma Copa da UEFA e os únicos 2 títulos que o clube jamais ganhou. É o único jogador da história do futebol mundial a ter ganho 3 Copas do Mundo. Fez os 1.281 gols, um pouco mais, um pouco menos. Jogou 1.300 e tantas partidas. Foi campeão do mundo com 17 anos de idade. Com o Santos Futebol Clube, onde passou a maior parte de sua carreira, ganhou 9 campeonatos paulistas, 3 torneios Rio-São Paulo, 6 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentais e a Supercopa de Campeões Intercontinentais. Sem dúvida, Pelé obteve recordes insuperáveis em sua carreira.
A incrível destreza desses jogadores despertou a adoração de fanáticos em todo o mundo. Mas o que os tornou tão grandes? É hora de conhecer seus segredos. Para estudar o rendimento esportivo de seus jogadores, as melhores equipes do mundo utilizam um avançado sistema de análise que permite estabelecer seus desempenhos em jogo com precisão admirável. É a primeira vez que se compara Pelé e Maradona desta maneira. Para decifrar a importância desses jogadores para suas seleções, será analisado o melhor rendimento de cada um em uma Copa do Mundo. No caso de Maradona, a do México de 1986. Neste campeonato, como podes ver, o Maradona marcou 5 dos 14 golos da Argentina. Mas, por outro lado, também fez 5 assistências. Ou seja, isto quer dizer que, de todos os golos que a Argentina marcou, que foram 14, em 71,5% das vezes o Maradona esteve envolvido. No caso de Pelé, a melhor análise a fazer é a da Copa do Mundo de 1970. Esse foi o torneio em que ele teve maior rendimento, maior importância para o título da equipe dele. Também foi no México, com o título obtido por Maradona. E neste caso, a importância do Pelé, a relação direta com os 19 gols da equipe dele, foi de 47,3%. Por quê? Porque fez 4 gols e deu 5 assistências. Dos 19 gols, 5 assistências. 47,3%. Muito abaixo dos 71,4% registrados por Maradona. Da análise dos especialistas, surge que Maradona foi mais determinante para sua equipe no Mundial de 1986 do que Pelé no Mundial de 70. Maradona e Pelé foram os maiores futebolistas da história. Por isso, para calcular a cotação dos dois jogadores em valores de hoje, deve-se levar em conta vários fatores, como a popularidade e a personalidade de cada um deles. Enquanto a popularidade de Pelé começou na rádio, na transição de rádio para TV, Maradona já foi um jogador cuja popularidade se deu totalmente na TV. Quer dizer, quando Maradona alcançou o auge da sua carreira e também o auge de seu valor de mercado, nós estamos falando de 86, na Copa do Mundo de 86 e no ano seguinte dele no Napoli, foi uma época em que a cobertura de TVs dos esportes já era muito forte. Difícil medir quanto vale Maradona, por quê? Porque é um jogador polêmico. E o polêmico tem a vantagem de gerar muito mais notícias nos jornais, muito mais minutos na TV e no rádio, mas também gera muito problema sob o aspecto dos patrocinadores. Mas não é só a popularidade de um jogador que influi em sua cotação. Um jogador, em geral, ele atinge a maturidade, o seu maior valor de mercado, em torno dos 26 a 28 anos. Pelé atingiu esse valor em 1967. Nós estamos trazendo as conquistas que o Pelé teve na carreira dele para os dias de hoje. Fazendo essa simulação, nós chegamos nesse valor de 175 milhões de euros. A mesma simulação também foi feita para a cotação de Maradona. O Maradona atingiu o seu auge com 27 anos de idade, né? Isso em 1987, um ano depois da Copa do Mundo de 86, em que a Argentina foi campeã e ele brilhou. E o valor de mercado dele chegou em torno de 120 milhões de euros a valor de hoje, né? Nessa simulação, os dois jogadores alcançariam números astronômicos a valores de hoje, mas para os especialistas a cotação de Pelé seria superior. Em que aspectos Maradona foi um craque? Em quais Pelé foi inigualável? Graças à análise dos especialistas e ao uso das ferramentas mais modernas, você poderá decidir quem foi o melhor em Gladiadores do Futebol. Maradona e Pelé foram os dois maiores ídolos do futebol de todos os tempos. Vamos dar a você todas as ferramentas para entender em que se destacaram, análises estatísticas para definir seu rendimento tático e comparações técnicas com tecnologia de alto rendimento. O que os fez se tornarem gladiadores do futebol? É hora de descobrirmos. Maradona é pura magia, o Pelé é uma mentira, o Diego é Deus, Diego é Deus! O Pelé é muito melhor do que o Maradona, porque o Pelé é o Pelé. Maradona, Napoli, Maradona.
Em um dos 7 laboratórios do mundo credenciados pela FIFA para estudos de alto rendimento esportivo, o Instituto de Biomecânica, o IBV, vai fazer um estudo exaustivo do método de lançamento de tiros livres de Maradona. Os peritos montaram um teste com um futebolista que foi submetido a vários testes para que se examine como funciona o efeito Magnus no tiro livre de Maradona. E se agora se reúnem no laboratório para analisar as marcas obtidas pelo jogador. Vamos analisar a trajetória da bola para ver se o jogador foi capaz de dar efeito suficiente na bola para provocar o efeito Magnus e, portanto, possa ter feito a bola seguir uma trajetória similar à de Maradona. Já analisamos o chute. E que resultados obtivemos? Pudemos comprovar que tanto a posição do corpo no momento do impacto como a zona de impacto entre a bola e o pé são chave para obter o efeito Magnus. E podemos ver isso em imagens? Sim, podemos ver a trajetória da bola. Vamos ver. Aí vemos que quando ele vai dar o chute, está com o corpo totalmente para trás, com a perna de apoio também bastante atrasada. A posição do corpo também é muito importante para alcançar o objetivo. É a chave. Então vamos ver o ponto de impacto. Vimos que a zona de impacto era muito baixa e que ele não pôde dar suficiente spin, suficiente efeito para que a bola passe em cima da barreira e entre no gol. Isso também fazia com que Maradona fosse melhor do que Pelé, o controle na hora de lançar a bola. Sim, a posição que o Maradona tomava e o ponto de impacto faziam com que a bola pegasse um efeito tal que descia depois da barreira e entrava no gol com grande potência. Depois de analisar vários lançamentos do futebolista ao gol, pudemos comprovar que ele não pôde dar suficiente efeito para conseguir o efeito Magnus. Portanto, a bola pôde passar a barreira, mas ela não baixou rápido o suficiente para entrar no gol. Isso se deve à posição do corpo antes do chute e à zona de impacto do pé na bola. No caso de Pelé, podemos dizer que sua grande característica era a potência. No caso de Maradona, era a habilidade, a capacidade de enganar o goleiro através do efeito que ele fazia na bola. A análise dos peritos nos indica que em lançamentos de tiro livre, Maradona tinha uma habilidade que o fez se sobressair a qualquer jogador de futebol do mundo. Maradona e Pelé fizeram muitos gols de cabeça. Apesar da diferença de altura dos dois, tinham grande domínio das bolas aéreas. Diego não era alto e a pessoa se perguntava como fazia para saltar e chegar acima dos adversários. Mas o Diego tinha essa virtude, sabia quando saltar, como saltar e sabia colocar o corpo muito bem. Pelé era um cabeceador impressionante. Era um cabeceador realmente extraordinário. Talvez a única diferença que eu veja a favor de Pelé sobre Maradona é que Pelé era muito melhor finalizador com a cabeça e isso é influenciado pela estatura e o salto que Pelé dava. Tinha uma impulsão muito forte e não tinha altura. Ele tinha o tempo da bola. Para compreender o domínio aéreo de Pelé, estudaremos detidamente um dos gols que ele fez quando jogava no Santos. Ele chega ali perfeitamente no ponto exato e salta entre os zagueiros. O goleiro, coitado, de braço estendido, simplesmente não chega até onde o Pelé está com a cabeça. Pelé calcula com um time incrível o momento certo do salto para bater na bola com a cabeça no ponto mais alto. Isso permite que ele ganhe em altura não só dos defensores, mas também do goleiro, mesmo com a vantagem de poder pegar a bola com as mãos. Tem uma questão tremenda nos saltos do Pelé, que são só dele. Se víssemos essa imagem apenas assim, sem outras ideias, o que veríamos é um salto extraordinário do Pelé. Veríamos um físico surpreendente. Pelé ganhava altura no ar, tinha grande coordenação e timing. Ele sempre será um modelo nessa manobra técnica. Pelé fez do Santos a equipe mais poderosa da América. Maradona fez do Napoli o conjunto mais importante da Europa. Quem foi mais relevante para seu time, Pelé ou Maradona? Pelé jogou no melhor time do século XX na América do Sul, talvez no mundo, que tenha sido o Santos. O Maradona pegou um Argentino Júnior, pegou um período curto pelo Boca, não foi num grande momento para o Barcelona e construiu o maior Napoli de todos os tempos. O Napoli jamais pensava em ser campeão italiano.
O Maradona chegou lá e o tempo que ele ficou lá fez do Napoli um dos clubes mais conhecidos do mundo. Para as pessoas ter ganhado nessa época, a única época, na verdade, em que o time ganhou, todos concordam numa coisa. Tanto os mais jovens quanto os mais velhos, quando veem vídeos ou quando se menciona Maradona ou a Argentina, alguma coisa desperta por dentro. Por esse aspecto, né, questão individual, talvez o Maradona tenha sido mais importante para os times que ele jogou do que o Pelé. Não sei se o Napoli, ou se o Barcelona, ou se o Boca Juniors que o Maradona jogou, teriam sido tão espetaculares se ele não tivesse jogado. Não teria havido Santos sem Pelé, não houve Santos depois de Pelé, até a chegada de Neymar. Não teria havido o Campeonato Mundial de 86 sem Maradona. E sem Maradona não haveria a 7ª partida na Itália em 90. Maradona foi para a sua equipe mais importante do que o Pelé para dele. A análise dos peritos nos diz que Maradona foi um jogador que, tanto por sua paixão quanto por seu jogo, foi absolutamente determinante para a sua equipe. Utilizando o software de análise de rendimento esportivo mais importante do mundo, os especialistas analisarão o desempenho de ambos os jogadores em partidas-chave. Para o Pelé, como sabes, escolhemos o jogo do Mundial de 58 entre o Brasil e a França, em que o Brasil ganhou 5-2 com 3 golos do Pelé. Nesse jogo, o Pelé teve 62 posses de bola, ou seja, por 62 vezes ele teve a bola nos pés para decidir o que queria fazer. Dessas 62 vezes ele fez 33 passos, sendo que 28 foram acertados. São 85% dos passos que foram passos corretos, o que até é um pouco superior à média normal para o Pelé, que eram cerca de 80%. Também dessas 62 posses de bola que teve, ele fez 15 remates, 8 à baliza, e isto representa cerca de 24% das vezes que ele teve as bolas nos pés, decidiu rematar, ou seja, a cada 4 vezes que ele teve a bola, chutou à baliza. Copa do Mundo de 1986, Argentina 2, Inglaterra 1. 2 gols de Maradona. E como é que foi esse jogo? Maradona recebeu a bola 59 vezes, um pouco menos do que vimos em Pelé. No entanto, ele deu 19 passes, dos quais acertou 18. Ele errou somente um, 94,7% de eficiência. E além disso, chutou a gol em 9 oportunidades, 5 delas convertidas em gol. Bem, Pablo, eu penso que estes dados nos podem dizer o seguinte. Estas partidas, além de terem sido partidas memoráveis que ficaram na memória de toda a gente, fica comprovado cientificamente e por estatísticas que estes jogadores tiveram um rendimento alto, muito elevado durante todo o jogo e que foram eles que tornaram esses jogos inesquecíveis. Foram partidas memoráveis, jogadores memoráveis. Os resultados dos analistas começam a nos trazer dados estatísticos surpreendentes sobre os melhores jogadores da história. Pelé e Maradona foram 2 jogadores incríveis que se tornaram goleadores nas equipes em que jogaram. O Pelé era um goleador nato, ele também era muito habilidoso, talvez fosse o melhor também finalizador, estava sempre na grande área e talvez o Maradona na sua época driblasse mais, talvez fosse mais técnico com a bola. Maradona fez 426 gols em 678 partidas, enquanto que Pelé fez 1.281 gols em 1.363 partidas, apesar de muitos gols serem contestados. Acredito nos 1.000 gols, embora digam que muitos foram feitos sem faltar ao respeito com o Pelé, quando ele jogava no Exército, que foram 300 ou 400 gols. Mas, olha, se não foram 1.281, de fato, como jogador de equipes principais, foram 1.200, ou 1.240, ou 1.250, realmente é uma marca extraordinária e que nenhum jogador, ao menos da era moderna, alcançou. Até o Pepe, né, que foi ponta esquerda daquele time do Santos, né, lá nos anos 60, uma vez eu fiz uma entrevista com ele, ele dizia, não, Pelé não foi o maior artilheiro do Santos, o maior artilheiro fui eu, porque o Pelé não é desse planeta, então entre os terráqueos eu fui o maior artilheiro do Santos. Ambos foram grandes goleadores, mas o recorde de gols alcançado por Pelé é inigualável. Maradona e Pelé, os 2 maiores do futebol de todos os tempos, são analisados através das melhores ferramentas da biomecânica, de estatísticas e da opinião de peritos de nível mundial.
Por que se tornaram gladiadores do futebol? Diego Maradona e Pelé são considerados os maiores jogadores da história do futebol. O Deus e o Rei. Graças à melhor tecnologia do século XXI, as estatísticas e a opinião dos peritos, logo teremos as respostas para que você possa definir quem é o melhor. A capacidade de um futebolista profissional vai além de sua definição pura na área. Também é importante poder captar tudo o que o rodeia para que ele possa antecipar a jogada. Para isso, é indispensável que o jogador possua uma visão periférica desenvolvida. Maradona e Pelé são dois exemplos dessa qualidade. O Diego, ele via ou dava um passe de costas? Por acaso ele tinha olhos na nuca? É claro que não tinha. Ele tinha uma visão periférica incrível. O campo visual dele era maior do que a maioria dos mortais. A visão periférica do Pelé é nada mais, nada menos do que ele enxergar o jogo antes da bola chegar. Ele pedia a bola aqui já sabendo o que vai fazer, o que não vai fazer, onde vai dar. Isso aí era a grandeza do Pelé, né? A visão, né? O passe a gol de Pelé na final da Copa do Mundo do México de 70 é uma das jogadas que melhor demonstra essa capacidade. Para medir essa qualidade, Gustavo Corte, especialista em treinamento de visão periférica, recriará essa jogada com um grupo de futebolistas para poder comparar o foco da visão periférica de um jogador médio com o de Pelé. O objetivo desse trabalho é repetir o talento do Pelé e também a capacidade de visão periférica que ele tinha durante o jogo. Uma pessoa normal tem, em geral, 160 a 180 graus de visão periférica. Um atleta que começa a despontar e ele vai praticando, né, a necessidade de saber quem vem atrás dele, começa a desenvolver essa habilidade, ampliando esse grau 10, 15 graus a mais para conseguir ter a possibilidade de passar a bola ou saber identificar quem poderia estar roubando a bola dele. O treinador coloca os futebolistas na posição para recriar a jogada com exatidão. Carlos Alberto, venha até o posicionamento. Você vai receber do Pelé e vai entrar na diagonal e fazer a finalização, ok? Os jogadores já estão em posição no campo de jogo. O jogador que ocupará o lugar de Pelé usará um dispositivo para registrar qual foi a visibilidade dele nesse passe. Essa câmera da frente ela vai servir para estar dando uma olhada aonde você está colocando o teu olho, o teu globo ocular. Então, a ideia é que você não precise virar a cabeça para você estar olhando, para você estar percebendo com o canto do olho. Provavelmente, nesse lance, sem que o Pelé precisasse virar a cabeça, ele estava vendo o Carlos Alberto vir correndo daqui de trás. Tá? Então, aí ele passou a bola da forma como a gente vai estar ensaiando daqui para frente. Tá ok? Perfeito, vamos lá. Mediante a visualização da jogada, com diferentes pontos de vista, pode-se ver como o jogador que ocupa o lugar de Pelé percebe a posição de seus companheiros. Que a filmagem da câmera nos olhos, no momento em que ele vai, antes de ele passar a bola, ele dá uma baixada na cabeça, ele movimenta a pupila do olho para a direita para que ele pudesse aumentar a visão periférica dele no momento do passe. Isso permitiu que ele passasse a bola dissimulando para os adversários o lance que ele estava fazendo. Analisando a recriação, concluiu-se que esse jogador tinha um foco de visão periférica de 165 graus, enquanto que Pelé, para poder realizar essa jogada com êxito, deveria ter tido um foco de atenção de 180 graus em sua visão periférica. A jogada de Pelé, utilizando esse tipo de visão periférica, foi magistralmente finalizada por um dos melhores jogadores da seleção brasileira de 1970, Carlos Alberto. Foi uma lembrança que eu ganhei, esse desenho aqui, da situação do jogo, né, do posicionamento do nosso time. Você vê que uma pessoa, que eu nem lembro quem foi, fez questão de fazer isso aqui e me dar.
eu guardo com o maior carinho aqui na minha casa, que é o momento em que o Pelé me dá o passe e que eu finalizo fazendo o quarto gol. A jogada começou mais ou menos aqui, quando a seleção da Itália estava atacando. No momento em que o Pelé recebeu a bola do Jairzinho, ele poderia até tentar a jogada individual, porque ele tinha um jogador só na frente dele. Mas como ele era um jogador que jogava para a equipe, além da individualidade dele, que era uma coisa excepcional, aí esperou para dar o passe. Eu arranquei, o Pelé me deu a bola nessa posição aqui, me deu aqui, e eu chutei em diagonal. E aí eu fui feliz no chute e consegui fazer esse gol que encerrou o placar, encerrou aquela Copa do Mundo, que até hoje todos falam desse gol. Esse teste nos permitiu corroborar que a visão periférica foi uma das qualidades que fizeram de Pelé o rei do futebol. Pelé e Maradona são os futebolistas mais reconhecidos da história. A fama de Pelé foi tão grande que sua repercussão chegou a limites insuspeitados. Um claro exemplo disso foi a suspensão da Guerra Civil do Congo belga em 1969 para que o Santos de Pelé disputasse 2 amistosos. Tipo um campo de várzea, assim, né? Todo mundo assistindo a partida e nós temos que jogar rápido porque nós tínhamos que viajar e passar numa cidade que estava a guerra. E você não podia passar à noite, você tinha que viajar de dia. E aí nós jogamos, o jogo era para começar 3 horas, o jogo começou 2 horas. Geralmente, quando acaba o primeiro tempo, você fica 15 minutos, né? Não teve 15 minutos, já virou rápido. O jogo acabou, nós tomamos um banho, saímos, eram mais 5 e poucos, e passamos em cima dessa cidade e dava medo, porque isso aí veio o nosso conhecimento. Essa proeza se resume em uma só frase. O Santos parou a guerra, né? Pelé parou a guerra, né? Assim como a de Pelé, a fama de Maradona não distinguiu fronteiras. Diego foi a pessoa mais famosa do mundo. E durante muito tempo, até mais do que o Papa, mais do que qualquer político. E eu não sei se ainda é, mas ele ainda está por aí. O amor de seus fãs foi tão grande que os levou a realizar loucuras impensadas. Estas são minhas filhas, que nasceram em julho de 2011. E faz 12 anos que eu conheci a mãe delas. E desde que nós nos conhecemos, eu disse que nós teríamos 2 filhas e depois que tivéssemos 2 filhas, eu faria uma homenagem ao Diego. Você se chama? Mara. E você se chama? Dona. As gêmeas Mara e Dona. Se eu tiver que comparar o amor que eu sinto pelo Diego com alguma coisa, pra mim isso não é possível. É como perguntar se você gosta mais do seu pai ou da sua mãe. E se tivesse num barco e pudesse salvar só o seu avô ou sua avó, qual salvaria? O Maradona entra nesse grupo. Eu não o comparo a Deus, mas eu o comparo a esse tipo de amor, que não deixa você escolher entre uma coisa e outra. Deus é Deus e Maradona é Maradona. Seja em qualquer época, a popularidade de Pelé e Maradona nunca foi alcançada por nenhum outro jogador da história. As aposentadorias de Maradona e de Pelé deixaram uma marca indelével na história do futebol, já que praticamente nenhum outro jogador voltou a realizar proezas similares. Quando ele anunciou que iria se aposentar, ou pendurar as chuteiras, foi uma das primeiras constatações na minha vida de que o tempo passa, de que os ídolos saem de cena. O futebol não mudou com a saída de Maradona. O futebol ficou sem Maradona. São coisas bem diferentes. A saída de Maradona da seleção argentina significou esperar muito tempo até o aparecimento de um ídolo e muito mais de um líder, porque ele representava as duas coisas. Quando Pelé se retirou, creio que deixou um vazio futebolisticamente em todo o mundo. E é uma emoção muito grande porque você que acompanhou o Pelé, se fala assim, não para, joga mais um pouco, mas ele achou melhor parar, porque ele sempre falava, eu vou parar no auge.
E ele parou no auge, né? Maradona foi embora. Logicamente pela lei da vida, porque termina em certa idade. A história termina, mas não foi em vão, porque a escola que ele criou continua perdurando. Quando eu vejo Maradona no campo, eu me identifico, tenho uma identidade argentina, um DNA. É isso. Quando Maradona saiu da seleção, a gente ficou de luto e a gente ainda está até hoje. Há muito tempo, Maradona e Pelé se aposentaram, mas a mágica de seus malabarismos nos campos do mundo todo ainda projeta sua sombra no futuro do futebol mundial. Ainda não temos as últimas conclusões sobre a questão de por que Maradona e Pelé se tornaram os ídolos mais importantes da história do futebol. Diego Maradona e Pelé são considerados os jogadores mais importantes do futebol mundial. Mas o que os tornou ídolos? O que os transformou em gladiadores do futebol? Em Gladiadores do Futebol, analisamos as características mais destacadas de Pelé e de Maradona. Mas qual é o legado que cada um deixou para o futuro? No caso de Pelé, o controle que ele tinha sobre a bola quando passavam para ele era tão grande que ele não só tinha de receber e amortecer a bola, como também era capaz de fazer uma intenção. Ele amortecia, controlava e já orientava a saída dessa bola. E ele fazia isso com qualquer parte do corpo. Eu posso falar que eu vi, você pode falar, não, eu vi. De passar por 3, 4 jogadores assim, numa velocidade assim, muito difícil. Poucos jogadores nesse planeta têm essa habilidade. Tem. Eu já vi vários jogadores que têm, mas menos do que ele. Mas ainda tem jogadores muito bons que ainda acontece fazer isso. E ele era perfeito nisso. Pelé se adiantou. Pelé, apesar de ter jogado até tarde, já em 66, podia jogar como se joga hoje. As jogadas, os movimentos que fazia, ninguém mais fazia. E acredito que isso sim causou uma mudança. Depois de Pelé vieram Maradona, Cruyff, vieram todos os grandes futebolistas que temos visto. Messi, Cristiano Ronaldo, grandes jogadores, eu posso enumerar muitos, mas eu acho que foi aí que começou uma mudança. Pelé inventou centenas de jogadas e gols impressionantes, com um controle magnífico da bola. Mas talvez uma das mais importantes jogadas de sua carreira foi o gol que fez na final do Mundial de 1958 contra a Suécia. Bola na área, bola pra Pelé, ele domina, chapéu espetacular de direita, e olha aí, é gol! Gol! Gol do campeão do mundo, gol do Brasil, gol do rei, gol de Pelé! Essa jogada mostra claramente o controle de bola de Pelé, tanto com o peito como com o pé, conseguindo assim um dos gols mais incríveis de todos os mundiais. Em que ele recebe a bola da esquerda, mata no peito, dá um chapéu no adversário e faz um gol. Quer dizer, um rapaz com menos de 18 anos fazer um gol desses numa final de Copa do Mundo era algo para chamar a atenção. Tocou a bola por cima do zagueiro da Suécia, e o zagueiro da Suécia, nunca na vida ele imaginou que alguém fizesse uma jogada dessas, ninguém fazia aquilo. Bem, esse era o Pelé. Pensar em Pelé é pensar em seu magistral controle da bola. Pelé elevou essa qualidade ao nível máximo do esporte internacional. O legado de Maradona é pensar em seu modo superior de escapar e driblar os rivais. Maradona tinha o escape espetacular, porque muitas vezes o escape, você quer enganar o outro do lado contrário e tem de se reequilibrar. A capacidade de fazer isso em milésimos de segundos, muitos poucos jogadores possuem. A melhor característica do Maradona era a habilidade dele. Era alguém, um esportista que tinha a bola colada ao pé, que vivia a bola, sentia, acariciava. Maradona tinha essa grande faculdade de poder. Em um plano de terreno, ele se livrava e conseguia fintar ao contrário. Maradona concebeu centenas de jogadas impressionantes com habilidade assombrosa, mas possivelmente a jogada mais importante de sua vida foi o gol que fez no Mundial de 1986 contra a Inglaterra. Vendo ali o Henrique, toca já para o Maradona.
Limpou para cima da marcação e acelera o jogo. Vai embora Maradona. Chega mais um zagueiro, foi driblado. Maradona vai para dentro da área. Chilton tá saindo, foi driblado, vai pintar um golaço! Gol de Maradona! Quando começar essa absurda Guerra das Malvinas, que foi um golpe de opinião de uma junta militar que queria desviar a atenção do que estava acontecendo na Argentina, o único que reivindicou a Argentina e com o pé esquerdo foi Diego Armando Maradona. Você pode fazer um filme e contando o que pensava cada um dos ingleses naquele momento, recriando isso que é quase uma pequena batalha. Quando ele arrancou pela direita e começou suas fintas dali e daqui, os ingleses iam ficando. E aí um momento em que Maradona levantou o olhar e viu que pela esquerda vinha correndo Valdano. Ele foi indo de um lado para outro com uma série de fintas, levando a bola sempre com a esquerda. Quando chegou na área, apareceram 3 ingleses que ficaram quase parados na frente dele. Ele desequilibrou os 3 e chutou para o gol. Foi um gol fantástico. Maradona foi uma jogada individual, pegando no seu campo de defesa e levando e individualmente resolvendo a questão para a seleção da Argentina. Então, por isso eu também considero o gol mais bonito, tanto que todo mundo lembra do gol do Maradona. Houve um momento em que um jogador da Inglaterra podia ter derrubado ele e teria acabado com a jogada. Eu não sei o que passou pela cabeça desse homem, mas ainda bem que não se atreveu a derrubá-lo, ou teria acabado com uma das melhores jogadas de toda a história. Maradona realizou o melhor gol da história dos mundiais contra a seleção da Inglaterra, convertendo sua finta na expressão máxima de qualidade do futebol. Maradona e Pelé, os 2 melhores futebolistas de todos os tempos, se destacaram dentro e fora dos campos, fazendo com que seu legado passe às novas gerações. Se eu tivesse de ver assim, mano a mano, cara a cara, Pelé e Maradona, primeiro eu teria de confessar a eles que estou procurando a resposta há muito tempo. Para mim, Diego Maradona significa tudo. Creio que não haverá ninguém que discorde que Messi e Maradona são melhores do que Pelé? Com licença do senhor Pelé? Pelé, dentro do que ele representou naquele momento que ele jogou, ele foi o maior de todos. Para mim, o Maradona, sem dúvida, é o maior craque que já houve na história do futebol. Se considerarmos, então, a constância, a regularidade, o conjunto da obra, Pelé. Se eu tivesse que escolher entre o Pelé e o Maradona... É uma escolha bem difícil, mas eu ia ficar com o Maradona. Do futebol antigo ao futebol atual, há um nome que se chama Pelé. Primeiro Diego, depois os outros. É isso. Para mim, claro, não quero ser desrespeitoso. Eu tive esse dom. Tive esse dom, um dom maravilhoso. Ainda joguei com o Pelé. Fui melhor. O futebol é sinônimo de alegria, sinônimo de esporte, sinônimo de emoção, sinônimo de paixão. O futebol faz parte da cultura, faz parte da vida. O futebol é uma coisa muito natural que todo mundo leva no seu coração.